A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue aí a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo no Novo Testamento, lá no livro dos apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, ou como muitos gostam de chamar também, Atos do Espírito Santo, né? Foi um mover muito grande do Espírito Santo aqui em Atos dos Apóstolos, você vai ver muito isso, né? Quer ler a Bíblia? Eu te aconselho a começar pelo Evangelho de João. Depois você pode estar dando um pulo nas cartas paulinas, né? Que são as cartas paulinas? São todas as cartas que Paulo escreveu. E Atos dos Apóstolos vai falar da conversão de Paulo, que não era Paulo, seu nome era Saulo de Társio. E aí ele teve vamos dizer, um encontro com Jesus, e aí depois daquele encontro ele se tornou Paulo. Amém? Bom, Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e verso 16 ao 40, é um texto comprido. Nós estamos num estudo sobre 7 homens e um propósito. Recebo mensagem todas as horas, todos os dias, de pessoas dizendo que gostaram do estudo. Saiba, meus irmãos, que o Cafezinho com Jesus não deixa de ser uma grande sala de aula, onde todos nós, inclusive eu, aprendemos. Aonde Deus tem nos ensinado uma linda e maravilhosa palavra. Mas quero dizer aos irmãos que sempre tem os dos contras, né? Eu não me importo com aqueles que são do contra. Eu me importo com aqueles que ainda não foram alcançados. Por isso, quando eu te mando um áudio, é na esperança que você mande para alguém. E esse alguém para outro alguém. E assim, possamos tocar os corações. Ainda que Sambalat e Tobias se levante para tentar atrapalhar a obra aqui que nós estamos fazendo. Não tem importância. A Bíblia disse que se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas se nos odeiam, fazem o papel do diabo. Porque um irmão não pode odiar outro irmão. Nós temos que amar o nosso próximo e até os nossos inimigos. Esse é o recado para aqueles que querem levantar a voz contra a obra de Deus. Porque eu não faço pelo meu nome, eu faço pelo nome do Senhor. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o verso 16 em diante diz assim, ó. E aconteceu, eu vou, irmãos, lendo e já ministrando cada versículo, amém? Olha só. E aconteceu que indo nas orações, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Esses 2 versículos, irmãos, nos mostram que eles estavam indo a um caminho de uma oração. Estavam indo para algum lugar para orar. Mas eles encontraram uma jovem que ela fazia adivinhações no meio da rua, né? Como se você visse aquelas pessoas que ficam sentadas na rua, como ciganos, um exemplo. E aí ela fazia adivinhações e ela ganhava um grande dinheiro para os seus senhores, né? Quer dizer que ela tinha patrão, alguém pagava, alguém contratava ela para aqueles serviços, né? E olha só, ela vinha atrás de Paulo e gritando: esses aí são homens de Deus, homens de Deus. Já no verso 18, olha só. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Esse foi um dos primeiros propósitos de Paulo. A libertação dessa moça. Porque aquela moça não era da parte de Deus, estava trabalhando para o inimigo. E assim ganhando dinheiro para os seus senhores. Então qual que era o propósito de Paulo aqui? Libertar uma moça possessa. Que legal, que bênção, oh maravilha! Mas não foi tão maravilha assim. Vamos ver o que aconteceu? Verso 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e a Silas e os levaram à praça e à presença dos magistrados. Olha só, os patrões daquela moça prenderam eles porque eles viram: poxa, agora que essa mulher não adivinha mais nada, então a gente não vai ter mais lucro, né? Vamos prender esses 2 homens que fizeram isso, Paulo e Silas. Verso 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram estes homens: sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber, nem praticar,
visto que somos romanos. Tá vendo? Agora, eles começam a criticar a ação de Paulo, dizendo que eles são perturbadores, né? Estão reclamando para os magistrados, aqueles que são de autoridades, né? Verso 22. A multidão se levantou unida contra eles. Tá vendo? O povo estava do lado deles, irmãos. Tanto aqueles senhores e o povo. Muitas pessoas gostam de ser enganadas mesmo, né? E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. Quer dizer que aquela libertação, o propósito de Paulo e de Silas, era libertar aquela moça. Mas libertando aquela moça, provocou a ira de outros, e eles foram açoitados por isso. Verso 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão. Depois da surra, mandaram eles ser presos, olha só. Mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco, quer dizer, prendeu os pés deles no tronco e ficaram presos, depois de ter tomado uma surra. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Em vez de murmurar, como eu e você poderia estar fazendo, depois de ter feito a obra, a gente ainda apanhar e ser preso, a gente poderia estar criticando. Cadê meu Deus? Se o Senhor existe, me tira daqui. Não é assim que a gente faz às vezes? Senhor, me prova que o Senhor existe, então me tira daqui. Porque Deus permite muitas coisas. E ali, irmãos, eles padeceram por ele. E perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam, em vez de fazer o que eu e você sempre fazemos. Reclamamos e reclamamos. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, porque Deus olhou aquilo e disse, olha, era para não estar murmurando, mas eles estão louvando. E Deus se alegrou no céu, tanto que a terra tremeu com esse terremoto. E os alicerces da cadeia, dos cárceres, se moveram, e logo se abriu todas as portas e foram soltas as prisões deles. Quer dizer, as correntes soltaram deles com aquele terremoto. Um simples louvor e uma oração moveu e fez aquilo acontecer. Verso 27. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Ele pensou que todo mundo tinha fugido, então ele pensou, agora eu estou frito, vou me matar também. Mas no verso 28, aleluias, Paulo clamou com grande voz, não! Dizendo, não te faças nenhum mal, que estamos todos aqui. Ele não tinha ido embora, meus irmãos. E pedindo luz, saltou dentre e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, no verso 30, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Aí no verso 31, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aquele carcereiro é você, minha irmã. Aquele carcereiro é você, meu irmão, que tinha uma obrigação de fazer uma coisa certa, mas acabou não dando certo. Se não deu certo, você pensa em se matar. Muitas das vezes as coisas não dão certo, a gente quer tirar a nossa própria vida. Mas Cristo diz para você, não! Creia em mim e será salvo você e a sua casa. No verso 32 ele diz assim, ó, e lhe pregavam a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Agora no verso 34, e levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa e a sua crença em Deus. Alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo, soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim. Olha, Paulo queria guerra. Mas venha eles mesmo e tirem-nos para fora.
E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos, porque Paulo tinha uma cidadania romana também, então eles não podiam bater em Paulo, mas bateram. Paulo deixou acontecer para mais tarde pegar eles, e vindo lhes dirigiram súplicas. E aí o que aconteceu? Dirigindo todas essas súplicas e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Fazer a obra como Paulo fez teve um custo muito alto. Paulo e Silas foram açoitados, foram presos. Aquela jovem ela foi liberta, mas custou sangue, lágrima. E mesmo na prisão eles ainda, mesmo irmãos, sofrendo, louvaram e oraram a Deus. E com o seu louvor e a sua oração, as cadeias tremeram. A ponto de que o carcereiro achou que eles tinham fugido e ia tentar tirar sua própria vida. Mas Paulo clamou dizendo que não, nós estamos aqui, não tire a sua própria vida. Mas ele preocupado com a sua situação, e agora o que eu vou fazer? O que eu posso fazer para que eu possa ser salvo? E Paulo disse, crê no Senhor teu Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo. E será salvo tu e a tua casa. Creia, minha irmã. Ei, você que está com problema na família, creia. Porque a adivinhação dos espíritos malignos foram cessados da sua vida. Como Paulo repreendeu aquele espírito, também repreendo nesse exato momento. Então a sua vida agora está na mão de Deus. Creia no nome do Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É necessário crer, acreditar. Isso é possível. Basta você querer. Foi o que aconteceu com Paulo. Ele salvou aquelas vidas. Ele conseguiu resgatar aquelas vidas. Mas para que isso acontecesse, Paulo teve que se calar para o mundo e abrir a boca e falar com Deus. Amém?